Nem todo fracasso nasce da falta de capacidade. Às vezes, ele nasce de algo quase invisível, o impulso de contar demais aquilo que ainda está frágil. Existem sonhos que não morrem por serem difíceis, mas porque foram expostos cedo demais, antes de criarem raízes. Cada plano revelado prematuramente é como uma chama deixada ao vento. Parece inofensivo, mas aos poucos se apaga. Esta história começa exatamente aí. Não com um erro gritante, mas com um hábito silencioso que drenava energia sem fazer barulho. É a história de alguém que aprendeu, tarde quase demais, que o silêncio não é vazio, é construção. André sempre carregou um brilho diferente no olhar. Era o tipo de jovem que sonhava grande, não por vaidade, mas por desejo sincero de mudar a própria história e honrar quem acreditou nele desde o início. Ideias não lhe faltavam. Vontade, menos ainda. O problema é que cada nova visão precisava ser dita em voz alta, como se só existisse depois de receber aplausos. No começo, aquilo parecia positivo. As pessoas elogiavam, diziam que ele era inteligente, promissor, alguém fora da curva. André absorvia cada palavra como combustível. E, por um tempo, funcionou. Ou, pelo menos, parecia funcionar. Porque, sem perceber, algo estranho começou a acontecer. Quanto mais ele falava, menos avançava. Havia uma sensação enganosa de realização. Contar os planos dava a ilusão de progresso, como se dizer fosse quase o mesmo que fazer. Até que um dia, ao descrever mais um grande projeto, André foi interrompido por uma pergunta simples, direta, impossível de ignorar, e o que disso tudo já saiu do papel. A resposta ficou presa na garganta, e naquele silêncio desconfortável, algo começou a mudar. O silêncio que veio depois daquela pergunta foi pesado. André baixou os olhos, respirou fundo e, quase envergonhado, admitiu a verdade. Nada ainda tinha sido colocado em prática. Não havia progresso real, apenas intenção. O professor não o julgou, não levantou a voz, não fez discurso, apenas disse algo simples, mas afiado o suficiente para atravessar o peito. Quem fala demais entrega a própria força. O silêncio, às vezes, é proteção. Aquelas palavras não foram embora quando a conversa terminou. Elas acompanharam André pelo resto do dia, ecoando em sua mente como um alerta. Pela primeira vez, ele percebeu que vinha distribuindo sua motivação como se fosse algo infinito, quando, na verdade, era frágil. Cada elogio recebido antes da hora o deixava mais confortável, menos faminto, menos disposto a enfrentar o esforço real. Foi ali que ele tomou uma decisão silenciosa, não anunciou, não explicou, apenas decidiu. A partir daquele momento, menos conversa, mais ação. Os dias seguintes marcaram o início de uma vida diferente. André passou a acordar mais cedo, trabalhar quando ninguém estava olhando, avançar sem contar a ninguém o que estava fazendo. Ele deixou o barulho do mundo do lado de fora e criou um espaço só seu, onde a disciplina podia crescer sem interferência. Enquanto muitos falavam sobre sonhos, ele transformava os dele em algo concreto. Cada pequena ação, feita longe dos olhares, começou a se somar. E sem perceber, aquele jovem que antes precisava de aprovação começou a sentir uma força nova, mais sólida, mais silenciosa, uma força que não dependia de aplausos para existir. Com o passar das semanas, algo mudou no ar ao redor de André. Não era algo que ele dizia, mas algo que se percebia. As pessoas começaram a notar que havia nele uma presença diferente, mais firme, mais centrada. Os amigos estranhavam, perguntavam por que ele já não falava tanto dos planos. Os familiares queriam saber o que ele andava fazendo em silêncio, quase escondido. André apenas sorria. Não por mistério, mas por maturidade. Respondia com calma, sem pressa, quando estiver pronto vocês vão ver. E pela primeira vez, aquelas palavras ela não eram promessa vazia. Eram certeza em construção. Sem o peso das expectativas externas, ele descobriu um ritmo próprio. Não havia elogios para distraí-lo, nem opiniões para confundi-lo. O silêncio virou um escudo, um espaço seguro onde o foco não era quebrado a cada comentário alheio. Era ali, longe do ruído, que a disciplina finalmente florescia. Pouco a pouco, o esforço ganhou forma. O que antes era apenas ideia começou a se tornar algo real, palpável. André passou a enxergar resultados onde antes só existiam intenções. Cada avanço, por menor que fosse, fortalecia sua confiança. Não aquela confiança inflada pelo aplauso, mas a que nasce do trabalho feito até o fim. Então, chegou o momento inevitável. O dia em que o que estava escondido
precisou aparecer. Diante dele havia algo sólido, bem construído, algo que não existia antes de ele decidir agir em silêncio. Pela primeira vez, André não sentiu vontade de explicar demais. Ele sabia que o trabalho falaria por si. Quando André finalmente apresentou o que havia construído, o ambiente mudou. As pessoas ficaram em silêncio, surpresas. Não estavam acostumadas a ver resultados surgirem sem aviso, sem anúncios prévios, sem longas promessas. O que estava diante delas era real, consistente, fruto de semanas de trabalho invisível. As perguntas vieram logo depois. Como ele conseguiu manter o foco? De onde veio tanta disciplina? Como foi possível terminar algo tão grande sem desistir no meio do caminho? André respirou fundo e respondeu com simplicidade, sem orgulho. Sem espetáculo, ele aprendeu que falar rouba energia e por isso escolheu trabalhar calado. Naquele instante tudo fez sentido. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, mas por dispersão. Planos expostos cedo demais perdem força, como sementes arrancadas da terra antes de criarem raízes. Quando André escolheu o silêncio, algo dentro dele finalmente teve espaço para crescer. Ele entendeu que silêncio não é ausência de som, é território fértil. É onde a disciplina se fortalece, onde a consistência cria forma, onde o caráter se revela. O projeto que concluiu foi mais do que uma conquista material. Foi um renascimento interno. A prova de que sucesso não se anuncia, se constrói. Resultados não precisam de propaganda. Precisam de continuidade. O mundo respeita quem aparece com obra pronta, não com promessas repetidas. Por isso, se existe algo que você deseja construir, proteja. Trabalhe em silêncio. Deixe que cada dia invisível seja um tijolo naquilo que só você sabe que está erguendo. E quando chegar a hora certa, o mundo não terá escolha a não ser reconhecer.